Dia 48, capítulos 1, 2 e 3 do livro de Deuteronômio. Capítulo 1. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Diz-Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades-Barneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponham essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação de líderes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor o nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor o seu Deus põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela. Conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse: não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá. E eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem,
porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor. Mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Capítulo 2. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os emins habitavam nessa terra. Eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora levantem-se e atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Anaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus que viviam em povoados próximos de Gaza. Aos caftoritas vindo de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos, como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você, Seom, e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então o Senhor saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei.
O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor nosso Deus também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos, e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Seir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ele ainda está em Rabá dos Amonitas. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer junto ao ribeiro de Arnon até mais da metade dos montes de Gileade com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada povoado de Jair, e de Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que lhe dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará à frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje entramos no livro de Deuteronômio, finalmente. E lemos os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Deuteronômio. Eu queria destacar no capítulo 1, é que o povo, depois de ouvir a orientação do Senhor, falando, olha, vocês não vão agora tentar entrar na terra prometida, eles vão na força do braço. O pessoal tenta ir na força do braço, e é interessante a gente ler no versículo 41, que fala assim: cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil. Eu acho que o nosso problema é que a gente acha que é muita coisa. E aí a gente acha que na força do nosso braço é fácil, né? Então, por a gente achar que é fácil, a gente não busca a orientação de Deus. A gente não prioriza as questões espirituais, porque a gente acha que é fácil. Ah, é fácil eu lidar com a vida assim do jeito que tá, é fácil eu mesma resolver os meus BOs, é fácil. A gente acha que é fácil. A gente acha que é fácil. E aí eles perceberam da pior forma possível que sem o Senhor eles não eram nada. E assim é comigo e com você. Se o Senhor tirar a mão que está abençoando, sabe? A graça dele sobre nós, acabou. Não tem nada. Essa semana eu vi uma menina postando no Instagram assim:
Eu agradeço a mim mesma por não ter desistido e tudo mais. E eu fiquei pensando, gente, quanta falta de discernimento. Porque se você vai precisar agradecer alguém, agradeça a Deus. Agradeça a Deus que te deu fôlego de vida. Agradeça a Deus que não tirou a mão dele de misericórdia sobre você. Porque no dia que ele tirar, a gente está frito. Não é fácil. Vamos priorizar o reino de Deus? Eu falo isso para você e para mim. Vamos priorizar? É a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Agora no capítulo 2, eu queria chamar a atenção para o versículo 24, que o Senhor fala assim para o pessoal, olha, agora vocês vão entrar em guerra, vocês vão lutar, vocês vão tomar o território do inimigo. Vai ter guerra sim. E eu falo por mim que muitas vezes a gente não quer entrar em guerra. A gente quer viver na paz e no amor, sabe? A gente quer, paz, tranquilidade. Não quero me indispor com o seu ninguém. Mas o Senhor, ele é o Senhor da paz, mas também é o Senhor da guerra. Então, sim, ele vai chamar a mim e vai chamar a você também para entrar em guerra. Tem horas sim que a gente vai levantar a bandeirinha da paz e a gente vai clamar pela paz. Mas vai ter momentos que a gente vai precisar guerrear, que a gente não vai poder aceitar, que a gente vai ter que de fato matar o inimigo. E a gente lê palavras duras, a realidade de uma guerra, que é matar todo o povo. Vai ter hora, se já não teve na sua vida e na minha, que a gente vai precisar se levantar para guerrear mesmo. E guerra é assim, ou você mata ou você morre. Que o Senhor nos dê força, coragem para lutar e discernimento, para a gente não entrar em guerra errada e também para a gente não colocar paz quando não há paz. Eu não lembro qual é o profeta que fala, que ele fala, olha, o povo fala paz quando não há paz. Eu acho que é Jeremias. Ele fala, olha, esse povo está falando paz, 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 quando não há paz. Então vai existir o tempo de paz, mas existe também o tempo de guerra. Se aprimore, se apruma aí, porque o Senhor te levanta para isso também. Agora no versículo 36 é interessante Moisés relatando, que Deuteronômio, esse começo, Moisés está relatando tudo o que aconteceu. E ele fala assim no versículo 36 do capítulo 2 também. Não houve cidade com muros altos demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Olha que coisa mais linda. Eu acho que esse é o canto de vitória do cristão. Não é que vai dar tudo certo, sabe? Mas é que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Igual o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. É claro que na fala do apóstolo Paulo, a gente tem que entender que ele fala, olha, eu sei passar necessidade, eu sei viver com fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar qualquer tipo de coisa. E assim comigo e com você. Com o Senhor, de fato, não vai haver muro alto demais. A palavra do Senhor fala, se você vai passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pela água, as águas não te submergirão, sabe? O Senhor está conosco. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir batalha, vai. Mas com o Senhor não vai ter muros altos demais para nós. Agora, para fechar no capítulo 3, a gente vê a triste fala de Moisés, falando que ele próprio não ia entrar na terra prometida, que o Senhor falou, Moisés, chega, para de chorar, mingar, porque você não vai mesmo entrar. Agora não é sobre você, agora é sobre Josué. A gente precisa entrar nesse nível de maturidade em que, mesmo que para mim tenha sido um não, que ao outro seja sim, sabe? E a gente vai se alegrar com o outro, a gente vai fortalecer o outro, a gente vai abençoar o outro. E a gente vê isso muito na vida do apóstolo Paulo. Ele encoraja as igrejas nas cartas que tanto nos abençoa, mas em qual lugar que ele estava? O apóstolo Paulo estava preso, tinha sido surrado, tinha sido espancado, tinha sido desacreditado, mas ele dava palavras de esperança para os outros. É isso que o Senhor ele chama Moisés a fazer. Falou, Moisés, você não vai e não precisa pedir mais. Agora você fortaleça Josué. Agora o foco é Josué. Use a sabedoria, a sua experiência para abençoar o outro. E assim eu e você. Amadureça, firma a sua carcaça, porque às vezes já não é hora de você ficar choramingando as suas pitangas. É hora de você pegar a sua experiência, pegar aquilo que o Senhor já derramou sobre você e transbordar na vida de outras pessoas. É um baita desafio, mas que é possível, possível. Não na força do nosso braço, mas na força do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. Te bendizemos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui. E a nossa oração é de gratidão, Pai. Porque se não fosse o Senhor, há muito nós teríamos sido destruídos, Pai.
Oh Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes achamos que a vida é fácil, que as coisas são fáceis e dá para levar, dá para empurrar a vida sem o Senhor. Quando na verdade é o Senhor que tem nos carregado, é o Senhor que tem colocado a sua mão sobre nós e tem nos livrado do mal, nos livrado dos perigos. Oh Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo seu cuidado, obrigada pela sua muita misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Pai, a nos levantarmos como guerreiros, a entendermos, a termos discernimento para os momentos de paz, mas também para os momentos de guerra. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos, a também abençoar outras pessoas, a conduzi-las, a orientá-las. Senhor, nos ajuda a tirar os nossos olhos do nosso próprio umbigo e trabalhar em favor do outro para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que podemos todas as coisas com o Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Se você ficou até aqui, dá aquele joinha que abençoa. Coloca um ícone ali nos comentários para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã com a graça de Deus. Vocês estão orando por mim, gente? Ora por mim. Meu Deus do céu, estou precisando de oração. Estou precisando de oração. Eu sei que você também está precisando, né? Então a gente ora um pelo outro, porque a palavra do Senhor fala: um ao outro ajudou e ao seu amigo disse: ser forte. Seja forte, meu amigo. Seja forte, minha amiga. Deus é com você. Em nome de Jesus.